Meus irmãos, vamos colocar de pé. Está muito bom, né? Ouvir os louvores maravilhosos, né? Bênção de Deus, mas a palavra do Senhor tem algo mais para nós nessa noite, né? Quero aqui estar devolvendo toda a oportunidade aqui para o nosso pastor Rafael. É com o senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Toma o seu assento, meu irmão, por um instante. Glória a Deus. O pastor deu a liberdade aqui para estarmos louvando. E não sei, vocês deixam para o final, né, meu irmão? Glória a Deus. Que alegria, meus irmãos, mais uma vez estar aqui com todos. Desde já parabenizar o pastor Emanuel pela linda festividade, né, pela organização, cada um dos obreiros aí que nos recepcionaram, né, desde a entrada ali aqui do povoado, eles já estavam ali direcionando. Os irmãos que eu tenho certeza estão nos bastidores aqui trabalhando a todo vapor. Deus abençoe a todos os obreiros desta congregação, e eu faço isso aqui na pessoa do pastor Emanuel. Uma salva de palmas a Jesus Cristo pela vida do pastor Emanuel. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Quero cumprimentar aqui o prefeito, né, Dr. Franklin. É uma alegria tê-lo aqui. Cumprimentando ele aqui, eu cumprimento todas as demais autoridades civis que aqui estão. Sejam todos muito bem-vindos, aleluia. Festa maravilhosa. Meu irmão, você tem liberdade para abrir a sua boca e glorificar a Deus, porque Ele é maravilhoso. O salmista já falava: Senhor, mais vale um dia na porta dos teus altares do que outros 1000 na tenda da impiedade. Até o pardal encontrou ninho para si nos teus altares, Senhor. E eu estava observando aqui, olhei ali para cima, tem uma rolinha ali, ó. Ela encontrou ninho nos altares do Senhor. Meu irmão, na casa do Pai há muitas moradas, aleluia. Se achega a Ele, abre a sua boca e dá lugar ao Espírito Santo de Deus, aleluia. Glória a Deus. É bom demais, a gente chega mais cedo e vê aqui os preparativos e começa o culto. A gente já começa com aquela energia do Espírito Santo nos contagiando, e vem os louvores, vem os testemunhos, e o coração da gente só se alegra. E é por isso que é bom estar aqui, e é por isso que eu agradeço ao Senhor por esta congregação, por mais esse 35º, é isso, né? 35º aniversário dessa congregação. Maravilhoso demais, maravilhoso demais. Pastor Rogério, uma alegria vê-lo aqui, né? Ele fala que não é pastor ainda não, mas no meu coração eu considero, né? E tome para si como uma profecia, em nome de Jesus. Bom vê-lo, mande o nosso abraço ao pastor Eduardo, aleluia. Irmão Eliezer também, alegria vê-lo, meu irmão. Deus abençoe. Sua esposa também, com a Isabela, muito bom vê-los aqui. Glória a Deus. Mais uma vez vos convido a se colocar de pé. Abram as suas Bíblias no segundo livro das Crônicas dos Reis de Judá. Segundo livro de Crônicas, capítulo 32. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 23. Aleluia. Segundo livro de Crônicas, capítulo 32. Todos encontraram? Glória a Deus. Meus irmãos, antes de adentrar no texto aqui, é preciso mencionar que não é tarefa fácil representar aqui o nosso pastor presidente, né? A mão está gelada aqui, o coração está daquele jeito, mas que o Espírito Santo possa tocar aí na sua mente, no seu coração, a mensagem que esse texto pode lhe transmitir e vai transmitir nessa noite. Amém? Você toma posse? Amém. Acompanhem comigo. Depois dessas coisas e dessa fidelidade,
veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e os seus varões, para que tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim muito povo se juntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou outro muro para fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância, e pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disso, Senaqueribe, rei da Síria, enviou os seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava diante de Laquis com todo o seu domínio. A Ezequias, rei de Judá, e a todo o Judá que estava em Jerusalém, dizendo: assim disse Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais vós, que vos ficais na fortaleza em Jerusalém? Porventura não vos incita Ezequias para morrerdes a fome e a sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante do único altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós que eu, meus pais, fizeram a todos os povos da terra? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar a sua terra das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pode livrar o povo das minhas mãos, porque o vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes dei crédito, porque nenhum Deus da nação alguma, de nação alguma, nem de reino algum, pode livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor e contra Ezequias, o seu servo. Escreveu também cartas para blasfemar o Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. E clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para os atemorizarem e os perturbarem, para tomarem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obras da mão dos homens. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, fizeram o quê? Oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes do arraial do rei da Síria, e este tornou com vergonha de rosto a sua terra, e entrando na casa de seu Deus, o mesmo que descenderam dele, mataram ali a espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos e de todos os lados os guiou. E muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e as coisas preciosíssimas a Ezequias.
rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Aleluia. Tome o seu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Nós temos aqui um dos relatos, talvez um dos mais expressivos do reino de Judá. O rei Ezequias foi um rei que reinou em Judá após a divisão do reino de Israel. O reino de Israel foi o reino do norte, cuja capital era Samaria, e o reino do sul, Judá, a capital Jerusalém. Após muitos reis, vem aqui agora o rei Ezequias dominar ali, reinar sobre Judá. Esse mesmo relato aqui da história do rei Ezequias, ele é contido também no segundo livro dos reis de Israel, lá no capítulo 18 ao 20, nós temos esse relato. Aqui também no segundo livro de Crônicas, no capítulo 29 ao 32, e também a menção das profecias do profeta Isaías no seu próprio livro. Então há esse relato da história do rei nesses três livros. Pontualmente, no livro de Reis, o escritor ele traz um enfoque maior nesse embate que houve com o rei da Assíria. Já o escritor de Crônicas, ele é mais detalhado ali na questão da reforma religiosa, da reestruturação ali do templo e dos sacerdotes e dos levitas. Mas para falar do rei Ezequias, é preciso a gente ir um pouco antes, lá no pai dele, o rei Acás. O rei Acás dominou em Judá, reinou em Judá. Verdade. Só que a Bíblia relata que Acás fez o que era mal aos olhos de Deus, assim como os outros reis das nações pagãs que haviam ao redor. Então o rei Acás, o pai de Ezequias, teve um mau comportamento. Ele não foi exemplo de nada. Ele profanou o templo santo do Senhor. Ele adulterou ali os utensílios do templo da casa do Senhor. Ele tirou para fora e trouxe para dentro do templo objetos de adoração ao Deus Baal. Ele retirou ali o telhado da tenda. Glória a Deus. Ele ergueu por toda a cidade, por todas as regiões de Judá, altares idólatras. Ele fez coisas terríveis. Ele chegou ao ponto de sacrificar os próprios filhos no fogo, em homenagem a esses falsos deuses. Então, o comportamento de Acás foi terrível e trouxe destruição para o reino de Judá. A Bíblia nos relata que o reino de Israel, dominado pelo rei Peca, que também já estava dominado pelo pecado, o rei Peca pega e invade Judá. E o rei da Síria, naquele momento, o rei da Síria invade também o reino de Judá. E toda aquela terra ela é devastada, os muros são quebrados e destruídos. Mas nesse momento ainda o povo não é levado cativo. Aleluia. O rei Acás morre. E no seu funeral não há sinal de tristeza. No seu funeral as pessoas não estão chorando, lamentando a morte do rei Acás. Muito pelo contrário, não há também alegria. Há sim uma indiferença à morte do rei Acás. Terrível, um homem terrível. Mas porém da sua descendência, da sua prole, havia esse homem chamado Ezequias. Faço uma pergunta à igreja: é bom ou não é servir a Deus de todo o coração? É bom ou não é estar aqui, erguer a nossa mão em adoração, dizer: Senhor, obrigado, aleluia, como é bom estar na tua presença, Senhor, aleluia. Ezequias é esse homem, mesmo o pai dele sendo terrível,
tendo destruído a nação, tendo levado o povo a adorar os falsos deuses, Ezequias se levanta como um remanescente e fala: vai mudar, essa história não vai permanecer, vamos fazer a reestruturação de tudo, aleluia. E Ezequias é profundamente usado ali, louvado seja Deus. O capítulo 29 desse livro de Crônicas, do segundo livro de Crônicas, vai dizer que Ezequias, ele purifica a casa do Senhor. Aqueles sacerdotes que estavam entregues à idolatria, os sacerdotes que foram separados para adorar o rei de Israel, adorar o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, eles já não estavam mais adorando esse Deus. E é preciso fazer uma limpeza, é preciso fazer uma lavagem ali forte, com escova e sabão, com água sanitária, que é para tirar a crosta maldita do pecado. E Ezequias começa então essa reforma, limpando, ou melhor, purificando o templo do Senhor. Meus irmãos, é preciso olhar para as nossas vidas e também purificar aquilo que está nos afastando de Deus. É preciso olhar para as manchas do pecado e falar: eu não quero isso na minha vida, eu quero que o Espírito Santo de Deus aja em mim, eu quero ser um diferencial aonde eu estiver, aleluia. Louvado seja Deus. É tão verdade isso, que o apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 16, ele diz o seguinte: não sabeis vós que sois templo de Deus, morada do Espírito Santo? Meu irmão, na casa de Deus não pode habitar o pecado. É momento de derrubar os altares erguidos à vaidade, ao egoísmo, ao pecado, aleluia. É preciso derrubar os altares e purificar a casa de Deus. O profeta Isaías, quando ele está recebendo ali a visão do Senhor, a comissão do Senhor, o rei fala para ele, o Deus Todo-Soberano: vai lá, anjo, pega lá na prateleira do altar as brasas vivas e coloca na boca de Isaías. Sabe por quê? É para esse fogo purificar a língua suja, a língua que está falando das pessoas, é para purificar das impurezas. Põe fogo na boca dele para purificar tudo. No capítulo 30 do segundo livro de Crônicas, nós vemos Ezequias fazendo uma mobilização com todo o reino de Judá. Para quê, pastor? Qual era o motivo dessa mobilização do rei Ezequias? Comemorar a Páscoa. É preciso lembrar que neste exato momento, o reino do norte, Israel, já tinha sido devastado pelos assírios. Os assírios já tinham derrubado tudo, já tinham levado o rei preso, levado o povo cativo. E era um povo cruel, terrível. O reino do norte, Israel, já estava devastado. Mas Ezequias estava ali, firme e forte, falando do Senhor, estabelecendo as reformas, falando o que era preciso seguir, o que era preciso ser feito. Então ele manda cartas a toda Judá, também aos remanescentes de Israel que estavam devastados. Ele manda carta para eles também, fala: ó, vocês estão aí moribundos, quase morrendo, mas venham aqui para nós adorarmos aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, aleluia. Você foi chamado aqui para adorar a Ele, você sabe disso? É Ele, aleluia. Venham aqui adorar a Ele, o Deus verdadeiro. Adore o Deus verdadeiro. É interessante que alguns que estavam ali zombaram. O que, rapaz? Você está brincando? O que esse tal de Yahvé vai fazer? O que eles podem fazer por você? Mas tinham aquelas pessoas mais simples
que ainda lembravam de como era adorar a Deus em espírito e em verdade, de como era oferecer sacrifícios na presença de um Deus verdadeiro, e como quando esse Deus verdadeiro agia, esse povo não perdia guerra, não perdia batalhas. Então, tomado por esse sentimento, aqueles remanescentes de Israel e os demais de Judá, eles vão ao templo, eles oferecem os sacrifícios e eles festejam ali na presença do Senhor. No capítulo 31, nós temos aí as reformas religiosas que o rei Ezequias faz. Olha como Deus é maravilhoso. O povo estava tão feliz com as mudanças que estavam sendo feitas ali, a verdadeira adoração sendo reestabelecida, o templo do Senhor sendo limpo, lavado de todo o mal, os ídolos jogados às traças, sendo destruídos, e aquele povo alegre e prosperando. O povo alegre e prosperando. Ele estabelece reformas religiosas. Ele fala para os sacerdotes: rapaz, vocês precisam tomar postura de homem. Até aqui vocês foram moleques levados por toda onda de pensamento e doutrina, mas agora vocês precisam vir e fazer o papel que vocês foram chamados para fazer. E a palavra de Deus nos fala que esses sacerdotes são tomados por um sentimento de vergonha, porque os levitas, aqueles que auxiliavam os sacerdotes, já estavam lá e sendo purificados há muito tempo. Não precisou chamar duas vezes não. Falou: vem aqui, vem purificar. Os levitas foram lá na casa do Senhor, foram oferecer seu sacrifício, e os sacerdotes estavam lá de braços cruzados. Ele chama esses sacerdotes que estavam lá parados: rapaz, vem aqui, vem se purificar, porque são vocês que vão conduzir o povo na verdadeira adoração. Ele chama os levitas, e é tão maravilhoso que a palavra nos fala que eles estão ali reunidos, e no final de tudo, de toda adoração e purificação, eles começam a adorar e louvar o nome do Senhor. É adorar e louvar. Não podemos nos esquecer do significado disso. É por isso que nós, o povo de Deus, os crentes, os pentecostal, chega aqui, abre a boca e glorifica o nome do Senhor. Porque se não fosse Ele, meu irmão, eu não tinha levantado da cama hoje. Aleluia! Não é o que foi falado aqui? A gente olha lá para os hospitais, para a Santa Casa, para os demais leitos de hospitais, lugares, ambientes de guerra, mas nós temos a oportunidade de estar aqui e adorar e louvar o nome do Senhor. Aleluia! Lá no segundo livro dos reis, onde é relatado também essa história do rei Ezequias, a palavra de Deus fala o seguinte: olha, nem antes e nem depois houve alguém como o rei Ezequias. Já parou para pensar? Glória a Deus. O cara foi brabo. Ele arrumou a parada. Ele arrumou as coisas. Ele colocou tudo no lugar. Não houve ninguém como ele, nem antes ou depois. E a palavra nos fala também que o Senhor estava com ele. Meu irmão, para ter vitória nas adversidades, o Senhor precisa estar caminhando. Aleluia! Você precisa estar marchando ao lado dele. Segure forte na mão dele para ter vitória. Aleluia! Olha a mudança drástica e maravilhosa que ele havia feito. Deus abençoando, prosperando o reino. Mas existe o porém. Existe o porém. Há uma mentira que falam por aí, que crente não passa por dificuldade. Pastor, passa? Eu não queria te falar, porque você já deveria saber. Passa, e talvez até mais, de quem esteja longe dos caminhos do Senhor. O crente precisa ser provado pelo fogo, pelas tentações que são levantadas para tentar derrubar, as tristezas que vêm, talvez no amanhã, sem motivo. Mas a gente precisa ser fiel. A gente precisa ser fiel. Então, no capítulo 32, verso 1,
quando tudo estava às mil maravilhas, enquanto aquele povo cantava e adorava ao Senhor, veio Senaqueribe. Nessa leitura aqui, no versículo 1, o crente que está com sua Bíblia aí pode ler. Aleluia. Capítulo 32, versículo 1, que diz o seguinte: depois dessas coisas, e do quê? Peraí, os crentes com a Bíblia aberta, cadê? Oh Deus! Aleluia! Vamos abrir a Bíblia, segundo livro de Crônicas, capítulo 32, versículo 1. Aleluia! Depois dessas coisas e dessa o quê? Vamos lá, depois dessa coisa e do quê? Ah, maravilha! E dessa fidelidade do rei Ezequias e de todo o povo, veio Senaqueribe. Possa ler também: veio o enviado de Satanás, veio o tribulento, tribuloso, seja lá como você quer chamar, mas veio o problema. Veio o cara que incomodava, que trazia perturbação, o rei Senaqueribe. O rei Senaqueribe, rei da Síria, era o rei conhecido pela sua crueldade e truculência no trato com as demais nações. Aleluia. Como dizia meu finado avô, ele não passava a mão na cabeça do neguinho, não. O cara era bruto. Entrava ali, dominava, matava os seus súditos, os seus servos e soldados, estrupavam as mulheres e as crianças. Os homens aptos à guerra eram mortos, empalados. E os que eram levados cativos, sabe como era feito? Era prendida ali uma argola, um anzol no nariz e outro no beiço inferior. E essas correntes iam de um a um, os seus narizes, argolas e no beiço. Porque se alguém tentasse fugir, ia rasgar o nariz e a boca dele e de mais dois. Então, esse rei era conhecido pela sua crueldade. E de forma poética aqui o escritor nos fala: olha, eu observei Senaqueribe aí, rei Ezequias, e ele não vem com um semblante legal não. A cara dele está amarrada, o semblante dele está pesado, carregado. O semblante dele parece que é o próprio diabo agindo através dele. Parece que é o próprio Satanás trazendo destruição e desolação a toda a terra. Sim, meu irmão, o crente fiel também passa por dificuldade. Glória a Deus, aleluia. O crente fiel também sofre provações e padece das tentações. Glória a Deus. Mas há contramedidas contra todo o mal que intenta contra as vidas dos servos do Senhor. Há remédios, há armas espirituais que o nosso Deus dá para salvarmos a nossa alma e da nossa família, dos nossos irmãos. O mundo espiritual, igreja, ele é real. Há um mover de Satanás para levar cativa as almas, mas nós confiamos num Deus, em Jesus Cristo, que entregou sua vida na cruz do Calvário, derramou o seu precioso sangue, padeceu ao terceiro dia, ressuscitou para te dar livramento, para te aproximar com o Pai Celestial. Aleluia! Não há amor como esse, não há Deus como esse nosso. E quais foram então, pastor, as contramedidas do rei Ezequias para impedir aí esse trabalho do rei Senaqueribe, do rei da Síria destruidor? O enviado do diabo, qual que é a contramedida? Qual que é o remédio? Se você está com a sua Bíblia aberta aí, você vai ver comigo aí, lá no versículo 3 e no versículo 4 do capítulo 32, que diz o seguinte: teve conselho com seus príncipes e seus varões, para que se tampassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles os ajudaram. Assim, muito povo se juntou e tampou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas?
A Bíblia nos relata que o rei Ezequias construiu um túnel, e esse túnel vinha de uma jazida, de uma fonte natural e mineral, só que ele estava do lado de fora da cidade. Então, talvez numa situação de guerra, eles ficariam sem águas, ou teriam as suas águas contaminadas, ou abasteceriam o próprio inimigo com as suas fontes de água. Então o rei Ezequias, ele é tomado pelo Espírito Santo de Deus, que brinda ele com a ideia maravilhosa, e ele constrói um túnel que leva essas águas por debaixo da cidade até o tanque de Siloé, que abastecia toda a cidade, e aquelas pessoas ali poderiam se hidratar, se refrescar, ter água puras a seu alcance, longe do alcance dos inimigos, dentro da cidade, atrás dos muros fortificados. Só que até esse momento a fonte era descoberta. Até esse momento a fonte, o poço de Gion, estava ali à mostra. E quando ele tem a notícia que o rei Senaqueribe está vindo com sua tropa numerosíssima, ele pensa o seguinte: meu Deus, não podemos deixar essa água aqui ao alcance dessas pessoas. Água, igreja, a água representa vida. Já viu planta sobreviver na sequidão? Ah, tem o cacto, pastor. Não estou falando de cacto, estou falando de planta verdejante, né, que traz frutos preciosos. Já viu alguma planta sobreviver num lugar árido, deserto, seco? É difícil. É difícil. Ezequias sabia que se aquela fonte ficasse ali, eles poderiam ali fechar as comportas e ter água para eles, enquanto o povo lá dentro ia padecer. E ele fala o seguinte: olha, para eles não ter acesso à nossa água, para eles também não contaminarem as águas que adentram aqui, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai lá e vai tampar esse tanque, a gente vai tampar essa fonte que nos traz água. Meu irmão, o diabo está querendo contaminar as águas que descem do trono, as águas que vêm da adoração do templo do Senhor. Ele quer contaminar isso. Aquilo que traz vida para o seu coração, a chama do fogo do Espírito Santo, ele quer apagá-la. Fontes contaminadas. Pastor, o que é isso? Tem pessoas que estão contaminadas aí, bebendo águas impuras. Preferem estar em outros lugares do que nas moradas do Altíssimo, na casa do Senhor, adorando a Ele. Tem pessoas que nessa noite preferem estar nos bares, nas festas, preferem estar usando drogas, ou então presos na imoralidade sexual, na pornografia, nas redes sociais que nada acrescentam às nossas vidas. Tem pessoas bebendo água contaminada. Sabe o que o rei Ezequias nos ensina? Tampa essa fonte, irmão. Não deixa o inimigo tomar posse dela, não. Não deixa o inimigo ter acesso à fonte que traz vida para a sua alma. Aleluia! A sua adoração precisa ser exclusiva. Aleluia! A sua adoração, o seu louvor precisa ser exclusivo, longe de contaminação. Aleluia! Louvado seja Deus. Qual foi a outra contramedida dele? Primeiro, ele tampou o poço. Ele recobriu o poço para que ninguém tivesse acesso. Glória a Deus. Depois, o que ele fez? Ele foi lá e reformou os muros que estavam destruídos. Vamos reformar esses muros. Vamos erguer defesa espiritual, igreja. Vamos erguer as defesas espirituais. Tem crente com a guarda baixa. Tem crente que está brincando com o inimigo. Tem crente que está entregando a sua vida a Satanás por nada. Porque não está lendo a Bíblia, porque não está orando, porque não está jejuando, porque não está vindo na casa de Deus adorar, não está vindo viver em comunhão. Tem crente com a guarda baixa. Ezequias, ele vai lá e reforma o muro. E não satisfeito, ele reconstrói as torres dos vigias. Não satisfeito, ele reconstrói um muro para um lado, o outro muro. Aleluia! É para ficar protegido. Não brinque com os intentos de Satanás. Ele veio para matar, roubar e destruir. E se ele veio para trazer destruição, eu quero estar blindado com a proteção santa do Espírito de Deus contra o fogo, a labareda que livra
livra o povo dos reis do Egito, aleluia. Esse Espírito, ele está aqui e ele está trazendo proteção para a sua vida. Abra a mão, erga os seus braços e receba o Espírito do Senhor, está aqui, aleluia. Louvado seja Deus. Erga essas defesas, irmão, erga esses muros, coloque os guardas, os vigias, os atalaias que anunciam da presença do inimigo. Aleluia. Louvado seja Deus. Depois de tudo isso, ele pega e fala o seguinte: olha, esforçai-vos, lá no versículo 7. Se você está comigo aí, me acompanha. O povo estava com medo. Estava vindo o destruidor. Estava vindo o cabra ruim. Não dava sopa para ninguém não. E eles sabiam disso. Eles sabiam que eles poderiam ser empalados, as mulheres estupradas, os filhos mortos, queimados. Eles estavam com medo. Aí Ezequias, tomado pelo Espírito Santo de Deus, como um bom pastor, apesar de não ter um ofício sacerdotal, ele chega ali e fala para o povo o seguinte, para os soldados que estavam com medo, para as mulheres que estavam aterrorizadas, para as crianças que não sabiam o que fazer, ele fala o seguinte: esforçai-vos e tem de bom ânimo, aleluia. Igreja, é hora de nos levantar, esforçar e ter bom ânimo. A seara é grande, poucos são os ceifeiros. É momento de lançarmos mão daquilo que Deus nos entregou. Não deixe para lá, não deixe para depois. O Senhor te chama e fala: esforça-te e tenha bom ânimo. Sabe essa batalha? Você vai vencer. Esforça-te e tenha bom ânimo. Sabe essa doença? Deus vai te curar. Esforça-te e tenha bom ânimo. Sabe essa crise financeira? O Senhor vai restabelecer. Esforça-te e tenha bom ânimo, aleluia. Louvado seja Deus. Seja forte e corajoso. Algumas traduções vão dizer nessa palavra: seja forte e corajoso. Meu irmão, para ser forte tem que trabalhar. Para ser forte você precisa se esforçar. Você já... Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilhoso, aleluia. É Deus, santo do Senhor. Santo é o Senhor, aleluia. Aleluia. Para ser forte é preciso erguer os pesos espirituais que Deus coloca na sua mão para gerar a hipertrofia e vencer as adversidades. Aleluia. Quem entra nessa de ficar forte tomando anabólicos, fica fraco. Quem entra nessa de ficar forte artificialmente, é só uma casca, sabe? A camisa está até apertada, assim, ó, está torando o braço, está usando aquela calça colada, achando que o quadríceps ali está abalando o rolê, mas na verdade não está. Isso é casca e não vale de nada. Essa força ela é gerada por um trabalho na presença do Senhor, e é preciso dedicar as nossas vidas diante dele, para que ele te traga força. Esforça-te e tenha bom ânimo. Seja forte e corajoso. Glória a Deus. Aleluia. E ele termina dizendo, porque lá no final do versículo 7, os irmãos podem me acompanhar, porque há um maior conosco do que com ele. Igreja, maior é o que está com nós do que o que está com o mundo. Maior é o que está aqui conosco, nos fortalecendo, nos trazendo palavra de ânimo para você vencer toda e qualquer dificuldade. Aleluia. Você toma posse, então glorifica o nome do Senhor. Maior é o que está conosco do que os estão de lá, do que os que estão de lá falando mal, achincalhando, fazendo ameaças. Maior é o nosso Deus, é o Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. No versículo 8, É Deus. me acompanha aí. Glória a Deus. Com ele está o braço de quê? De carne. Em algumas traduções vai falar o seguinte: eles têm a força humana
a força do homem. Mas ele continua dizendo: mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Aleluia! É o Senhor quem guerreia as nossas guerras. Pastor, está difícil lá em casa, os meus filhos estão dando trabalho, os meus pais não me escutam, os meus primos estão tudo desviados da droga. É o Senhor quem peleja, aleluia. É o Senhor quem batalha essa guerra. Apresente-se a Ele, apresente a causa ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aleluia. O braço de carne, glória a Deus, amém, bem melhor. O braço de carne, ele é fraco, ele é passageiro. A força dele, ele vai até um determinado momento, mas depois começa a falhar, né? Depois começa a dar aquela fadigada, e já não é mais a mesma coisa. Agora, meu irmão, a força do Senhor, ela não tem fim. A força do Senhor é eterna. A força do Senhor é sobre toda a terra. O salmista disse: olha, a terra é escabelo dos pés do Senhor. Sabe o que é o escabelo? Aquele banquinho de descansar os pés. Sim, o Senhor descansa os pés na terra, porque Ele é dono de todo o poder. Ele detém todo o poder. Ele é o próprio poder. Aleluia. Ele sabia. Glória a Deus. O microfone está do lado de cena aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Me dá um pouquinho mais de grava, se tiver jeito, um pouco mais de retorno. Aleluia. Glória a Deus. Se funcionar aí, o outro é melhor. Glória a Deus. Todos me ouvem bem? Amém. Amém, igreja? Todos me ouvem? Ou não? Se não tiver ouvido, pode falar. Glória a Deus. Então vamos continuar. O braço de carne, ele é provisório, ele tem prazo de validade, essa é a palavra. Agora, o Senhor, o nosso Deus, o meu Deus, o Deus de Israel Todo-Poderoso, Jeová Rafá, Jeová Jireh, o Deus da provisão, o Deus da cura, o Jeová Tsevaot. O que quer dizer isso, pastor? O Senhor dos exércitos, aleluia. Isaías capítulo 3, versículo 6. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, Jeová Tsevaot, o Senhor poderoso na guerra. A sua glória enche os céus e enche também a terra está dominada pela glória do Senhor, aleluia. Ele sabia disso. Jeová Tsevaot, na tradução Jeová Sabaoth, Jeová, o Deus dos exércitos, está conosco. O Senhor dos exércitos está contigo, meu irmão. Não desanima não, não entrega os pontos agora não. Confia nele, segura na mão dele, clame a ele, e ele está do seu lado para lutar essas batalhas que você já está cansado, você está fadigado, mas ele detém todo o poder, aleluia. Aí existe um modo de reagir às afrontas, sabia disso? Tem um modo de reagir às afrontas, às tentações que são lançadas pelo vil tentador, as promessas vãs. Tem uma forma de lidar com ela. Pastor, eu tenho meu jeito de lidar com as afrontas, sabe? Se falar, eu falo na lata. Eu sou muito do meu jeito, eu tenho um gêniozinho forte, que quando eu escuto eu não fico calado não, eu não fico por baixo não, eu falo. Meu irmão, eu sinto muito de falar, mas você vai queimar no inferno junto com esse gêniozinho forte assim, junto com essa língua grande que fala das pessoas sem pensar nas consequências. Queima no inferno sim, porque isso é obra da carne, não é obra do Espírito. Abra aí comigo a sua Bíblia. Vamos ver aí como é que reage. Vamos ver como é que um crente reage. Segundo o livro dos Reis, capítulo 18, versículo 36. Fico imaginando se Ezequias parasse e falasse: rapaz, vamos mandar esse camarada para aquele lugar, vamos chutar o pau da barraca aqui e vamos fazer acontecer, porque nós somos os caras, Deus está conosco. Não. Crente, meu irmão, tem uma resposta. Crente tem uma resposta na ponta da língua. Vamos ver qual é aí? Capítulo 18, verso 36 de 2 Reis.
Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porém calou-se o povo e não lhe respondeu uma só palavra. Como é que é, pastor? Porque mandado do rei havia dizendo: não lhes respondereis. Meu irmão, sabe o que você fala para o crente que te afronta? Se é que pode chamar de crente? Sabe o que você fala para o tribuloso? Sabe o que você fala para o enviado do Senaqueribe? Sabe o que você fala para o Satanás quando ele vem com uma palavra torpe, uma palavra vã? Nada. Você não responde, porque é Deus que trabalha por você, é Deus que responde as palavras vãs, é Deus que responde aquele que te xinga, é Deus que responde aquele que te amaldiçoa, é Deus que responde aquele que ergue ali macumbaria nas encruzilhadas, é Deus que responde, é o Espírito Santo do Senhor que trabalha na nossa boca e nos limpa, nos purifica de todo mal. Por isso a nossa ação, a nossa reação está em Deus, está no Senhor, Deus Todo-Poderoso, Jeová que Sebaô, o Senhor dos Exércitos, responde para mim. Ele responde isso, Ele responde as afrontas. Aleluia. Vamos comigo, volta lá no capítulo 32 agora de 2 Crônicas, lá no versículo 9 e 10. O enviado do rei Senaqueribe, em nome do rei, ele começa a afrontar o povo, ele começa a afrontar o rei, e ele faz pior ainda, ele afronta o Senhor dos Exércitos. Vamos ver o que ele fala, lá no verso 9 do capítulo 32. Depois disso, Senaqueribe, rei da Síria, enviou seus servos a Jerusalém, a Ezequias, rei de Judá, e a todo o Judá que estava em Jerusalém, dizendo, verso 10: assim diz Senaqueribe, rei da Assíria: em quem confiais vós, que vos ficais na fortaleza em Jerusalém? Em quem vocês confiam, vocês que estão do lado de lá do muro? Sabe como que a gente responde? A gente fica calado, porque a gente está do lado de cada palavra, o muro celestial nos protegendo, a palavra do Senhor nos dando guarida e proteção. Aleluia. Quem está com vós? A gente sabe, mas não responde. O Senhor poderoso na guerra, o Senhor dos exércitos está conosco, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Aleluia. Glória a Deus. Você está aqui, irmão? Então glorifica a Deus aí. Abre a boca agora. Lá no verso 37, a afronta não termina. Sabe por que ele faz isso? O enviado do diabo, o enviado do rei Senaqueribe, ele quer colocar medo no seu coração. Ele quer fazer você acreditar que Deus não tem todo esse poder. Ele quer fazer você acreditar que você vai perder todas e quaisquer batalhas da sua vida. O enviado do diabo, ele quer te ver psicologicamente destruído. Ele quer te ver chorando nos cantos da sala, do seu quarto, em tristeza demasiada, falando que a sua vida não vai dar mais certo, que você não é ninguém. É isso que ele quer, causar medo. Só isso. Ele quer te causar um medo, para você entregar os pontos. Aí o que ele faz? Ele está falando aqui em hebraico, e a língua falada de trás das muralhas, a língua falada do lado de cada palavra, é o hebraico. Ele podia estar falando no aramaico, que era a língua que os demais ali de dentro dos muros não iam entender. E os servos do rei Ezequias até falam isso: olha, peraí, não grita isso aí não, porque os de lá vão ouvir, Você pode falar aqui em aramaico, que nós vamos entender, e passa um recado para o rei. Rapaz, eu quero que mais que todo mundo escute. Ele falou mais alto ainda, para quem estava do lado de lá da muralha sentisse ainda mais medo, ficasse ainda mais atemorizado. O terror já era tanto, e ele veio ali com palavras mais pesadas. E no versículo 17, acompanha comigo aí, no verso 17: escreveu também cartas para blasfemar o Senhor. Não satisfeito com a palavra,
ele escreve também cartas para mandar do lado de lá dos muros. Eu não sei como é que ele fez, por que ele enviou essas cartas. Eu não sei se ele embolou um papelzinho, jogou pro lado de lá do muro assim, sabe? Eu não sei como é que foi, mas essas cartas chegaram lá, blasfemando. Essas cartas chegaram lá para trazer medo e pânico, terror psicológico por toda a terra. E o versículo continua dizendo, vamos lá do início, 17: escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Olha só, o rei Senaqueribe, ele tinha a convicção de que aqueles altares que o rei Ezequias havia destruído, você lembra, quando falamos lá no início, que o rei Ezequias destruiu os altares pagãos, os altares de Baal, os altares debaixo das árvores verdejantes, ele pôs fogo em tudo, ele derrubou tudo. O rei Senaqueribe acreditava que o rei Ezequias estava mais fraco, porque ele estava servindo só um Deus. Aleluia! Ele achava que ele estava tremendo de medo, que o povo não tinha mais forças, porque ele estava adorando só um Deus. Mas o que ele não sabia é que esse Deus é o Deus verdadeiro. Aleluia! É o Jeová Rafa, o Jeová Jireh, o Jeová Shalom, o Jeová Tsebaô. É Ele quem está conosco, igreja. E é por isso que nós estamos aqui, o adoramos, o reverenciamos. Aleluia! Ele falava como se tivesse toda a razão, mas ele não tinha razão nenhuma. Por muitas vezes você acha que já perdeu, que sua vida não tem mais solução, que o que você faz está sem significado nenhum. Tudo que você lança a mão não prospera, não vai para frente. É uma procrastinação, empurra com a barriga e você pensa que tudo acabou. Aí vem o rei Ezequias e nos traz mais uma lição. Acompanha comigo aí no versículo 20. Aleluia. O que diz? Vamos lá ler. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, fizeram o quê? Fizeram o quê? Vamos lá, vamos todos juntos. Verso 20, 1, 2, 3 e... Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram. Aleluia! Meu irmão, está passando dificuldade, é hora de você dobrar o seu joelho e apresentar as causas ao Senhor. Chama o profeta, chama o pastor para orar com você, chama seus irmãos para orar com você. Cadê as irmãs do círculo de oração? Ergue a mão aí, alguém do círculo de oração. Aleluia! Ergue as mãos aí, as irmãs do círculo de oração. Vai lá nas irmãs do círculo de oração, fala para elas a dificuldade, conta para elas, deixa ali os obreiros, os presbíteros imporem a mão sobre a sua cabeça, orar sobre a sua vida, e a resposta do céu virá, a resposta do Senhor virá. Aleluia! Louvado seja Deus. Vamos orar, vamos buscar a Deus em oração. Inventaram um negócio aí de depósito de oração, não sei quem tirou isso. Se existisse depósito, eu orava hoje, não precisava mais orar no resto da minha vida, né? Porque tem depósito. Mas a palavra de Deus me fala para orar sem cessar, vigiar constantemente. Meu irmão, ore, não desiste de orar. Ore a Deus, apresente a Ele as suas causas diariamente e agradeça a Ele com súplicas e ações de graça. Aleluia! É preciso orar. É preciso apresentar as causas a Deus. Aí, meu irmão, quando você ora, você tem intimidade para falar com Deus. Quando você ora, o Espírito Santo fala com você. Quando você ora, o Espírito Santo te batiza com fogo, te reveste de poder para você pregar o Evangelho para os desviados, para você falar da palavra de Deus, para você deixar essa vergonha de lado e começar a servir o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro está aqui, sirva Ele de todo o coração. Dê espaço ao Espírito Santo para trabalhar, para abrir a sua boca e glorificar a Deus, buscar a Deus de todo o coração. Aleluia! É preciso orar, é preciso buscar. Vamos lá, 2 Reis de novo, segundo livro de Reis. Aleluia!
Eu gosto de folhear, fazer as conexões. É assim que a gente aprende. É assim que a gente entende as Sagradas Escrituras. Segundo livro dos Reis, capítulo 19, verso 28. Quando o rei Ezequias prostou-se em oração, se humilhando na presença de Deus, ele queria uma resposta. Ele queria uma direção de Deus. Ele foi no quê? Ele foi no vizinho? Ele foi no amiguinho da escola? Na amiguinha da escola? Ele foi falar com o papai e com a mamãe? Não. Ele foi falar com Deus. Ele foi falar com o profeta. Foi falar com o homem de Deus. Ele apresentou a Deus e foi falar com o homem de Deus. Qualquer um, não é só o profeta Isaías. Só o profeta Isaías com quem ele foi falar. Aí o profeta Isaías, tomado pelo Espírito Santo de Deus, em revelação, em profecia, ele revela esta palavra ao rei Ezequias e o que ele faria ao rei Senaqueribe. Vamos lá? Versículo 28 do capítulo 19 de 2 Reis. Por causa do teu furor contra mim, porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos. Meu irmão, se você abrir a sua boca para murmurar, você está dando espaço para o diabo. Se você abre a sua boca para falar mal do pastor, dos irmãos da sua igreja, você está dando lugar para o diabo. Se você abre a sua boca para falar mal de tudo e de todos que você vê pela frente na casa do Senhor, você está dando lugar ao diabo. E sabe o que é pior? As suas murmurações, as suas reclamações, os xingamentos e os palavrões que você fala, Deus também está atento, está ouvindo tudo. Deus está ouvindo tudo. Senaqueribe estava revoltadinho. O seu representante estava ali falando o que queria, né? O que vinha no coração. Estava dando vazão para o gêniozinho forte dele. Vamos ver o que Deus fala para o gêniozinho forte desse cara que não vale nada. Vamos lá. A sua revolta subiu aos meus ouvidos. Portanto, o que eu vou fazer? Porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios. Porei uma argola no seu nariz, Senaqueribe, e um freio na tua boca. Um freio na tua boca que fala demais, que fala do Deus Altíssimo. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou te carregar amarrado pelo nariz e pela boca, com um freio na sua boca. E você vai voltar derrotado e fracassado para a terra de onde você saiu. Aleluia. Olha aí. Tem aquela argola que coloca no focinho do boi. O bicho pode ser bravo, pode chifrar todo mundo. É um zetelo. O bicho é problema. Mas vai lá, põe uma argolinha no nariz dele, sabe? Atravessa de um lado para ficar mansinho. Você leva ele para onde você quiser, né? Você sobe em cima dele. É isso que eles faziam no passado e muitos ainda fazem hoje. Vai lá e coloca uma argola no focinho do boi para controlar ele, levar ele aonde onde o domador queria, né? Dominava o boi, o touro bravo. É isso que Deus está falando. Olha, eu vou dominar essa nação que está afrontando o Deus Altíssimo. Eu vou levar ela de volta pelo caminho que ele veio achincalhando e falando do Senhor. Eu vou levar ele de volta do lugar, do buraco de onde ele saiu. Vou colocar um freio na sua boca. Acredito que muitos aqui sabem o que é um freio na boca de um animal. Muitos aqui usam um freio na boca do cavalo. Não é? Já viu um cavalo forte, imponente? Um dos animais mais fortes que existe, né? Carrega pesos e carroças carregadas, carruagens cheias. No passado, esse era o meio de condução, os cavalos e as carruagens carregadas de armamentos, de soldados, de mantimentos, de comida, porque o cavalo tem uma força absurda. Mas não sei se o irmão reparou, eu já vi isso em alguns vídeos. O cavalo é da cabeça mole, né? O que fala, né? Mas qualquer pauladinha ali na cabeça dele, ele já morre, né? Já não é mais o mesmo. Aí o que Deus faz? O musculosão, o fortão, o bambambam, que está achando que pode fazer tudo e destruir, pisotear todos, vai lá e coloca um freio na boca deste cavalo
e ele não vai fazer mais nada, ele vai ficar mansinho. Está colocando um freio na boca daqueles que falam muito, está colocando um freio na boca daqueles que falam maldades, está colocando um freio na boca daqueles que juram cruelmente, que blasfemam o nome do Senhor. Aleluia! É isso que Deus está te falando neste momento, igreja. Deus está calando o inimigo, Deus está parando o inimigo para não atentar contra a sua família, para não atentar contra a sua casa, contra a sua vida. Você toma posse da glória a Deus. Aleluia! Ele está parando, está freando o inimigo, e ele vai voltar do lugar de onde ele saiu. Aleluia! Ele vai voltar de volta do buraco que ele veio. Louvado seja Deus. Para toda ação existe uma reação. Essa é a terceira lei de Newton. Terceira lei de Newton. Do pastor Newton lá de Palmo Norte? Não. Terceira lei do físico Newton, Isaac Newton. Glória a Deus. Para toda ação existe uma reação com força igual. No reino dos céus, no reino espiritual também não é diferente. Só que aí a gente muda um pouquinho essa lei. Para toda ação maligna no mundo espiritual, existe uma reação ainda mais forte do Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, aleluia, o Deus que move montanhas, aleluia, o Deus que abre o mar vermelho, aleluia. Há uma reação ainda mais forte que quebra as barreiras, destrói os obstáculos e abre o mar para o povo passar, aleluia. Louvado seja Deus. Há uma reação ainda maior. O apóstolo Paulo já falava lá na carta aos Efésios, não é verdade? A nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os espíritos malignos deste mundo. Tem um espírito querendo te levar para a perdição. Tem um espírito querendo fazer você abrir o seu Instagram, o seu WhatsApp, o seu TikTok, o seu Facebook, seja lá o que for. Tem um espírito dizendo para você acessar a pornografia. Tem um espírito dizendo para você acessar uma conversa com o ex ou com a ex. Tem um espírito querendo te levar para a imundícia e para o pecado. Mas, meu irmão, tenha certeza que nós vamos vencer essa batalha pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, reveste de toda a amargura, meu irmão, aleluia. Reveste da amargura que o Senhor dá, o cinto da verdade, a couraça da justiça, o calçado da preparação do Evangelho. Meu irmão, toma posse, aleluia. Toma posse das armas espirituais que Deus te dá para vencer o maligno, para vencer o inimigo. Para toda ação existe uma reação. Glória a Deus. Abre aí sua Bíblia, estou finalizando. Segundo livro dos Reis, capítulo 19, verso 35. Segundo livro dos Reis, capítulo 19, verso 35. E diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos. Sabe aqueles que estavam falando demais? Sabe aqueles que falaram contra o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso? Amanheceram 185.000 mortos. Eu li essa passagem, fui fazer umas continhas ali em casa. Se a gente pegar a população de Aricuns, Aiporá, se a gente pegar a população aqui de Paraúna até São Luís, meu irmão, não dá o tanto de gente que esse anjo passou e matou todo mundo ali. Todos do exército de Senaqueribe, todos do exército do diabo estavam derrotados, estavam ali destruídos, aleluia. E o rei bateu em retirada, ele voltou para a casa dele tristinho, ele voltou sozinho, ele voltou amargurado. Meu irmão, o Senhor está mandando um anjo com espada para destruir todo o mal, para levar embora os diabos, os demônios que estão afrontando a sua vida, estão querendo dominar a sua vida. Se você toma
toma posse dessa palavra. Ergue a sua mão e receba a palavra do Senhor. O anjo do Senhor está sendo enviado para levar embora todo e qualquer inimigo que quer matar, roubar e destruir. Aleluia! Louvado seja Deus. Eu convido a amada igreja a se colocar de pé. Aleluia! Glória a Deus. Deus, Pai, aleluia. Glória a Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Meus irmãos, tem momentos que você vai se perguntar o porquê da sua fé. Senhor, por que, Senhor? Por que tanto desafio? Por que tanta dificuldade na minha vida? Por que tanto problema? Parece que não há muito tempo eu estava numa bonança, estava numa alegria tremenda, e agora parece que o Senhor se afasta de mim. Parece que o Senhor está longe de mim. Meu irmão, mas não é isso não. Continua firme, apegue-se ao Senhor. Sabe por que você está passando por essa prova? É para você ter bagagem, é para você ter preparação, é para você poder pregar essa palavra, anunciar essa mensagem com coragem e determinação. Você toma posse disso, aleluia. Então ore comigo, Senhor amado, Senhor Jesus, nós te louvamos e agradecemos, Pai. O Senhor tem cuidado de nós, ó Pai, em sua onisciência, em sua onipresença, Pai Santo. O Senhor sabe aonde estamos, o Senhor vê o que fazemos, o Senhor sabe, Pai Santo, o que sentimos. Pai Santo, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Nós cremos e confiamos em Ti, Pai, por mais que não tenhamos o controle da situação em nossa mão, o Senhor ainda governa, o Senhor ainda reina sobre a terra e sobre as nossas vidas. Pai amado, eu te peço em nome de Jesus, traga a cura e o refrigério para os corações que estão esfacelados, estão, Pai Santo, despedaçados. Pai, nós sabemos que é o Senhor que faz isso, porque o Senhor quebra o vaso e faz um vaso novo de novo, Pai Santo. O Senhor restaura todas as coisas. Por isso, Pai Santo, vem com o Teu Santo Espírito e traga o refrigério, traga o acalento e a força necessária, Pai, para vencermos os dias maus e podermos, Pai, cantar que o Senhor é santo, santo, santo para todos sempre. Aleluia! Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade ainda de pé. Aleluia.